Olá, muito boa tarde. Hoje queremos olhar um programa de férias a cuidadores de pessoas com deficiência, promovido pelo Santuário de Fátima, e sobre ele vamos conversar com os nossos convidados. Será dentro de instantes, logo após os temas da atualidade, onde hoje destacamos a Semana do Papa. La pace sia con tutti voi. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie a tutti voi. Buona domenica a tutti. De férias, mas não troppo. O Papa abriu as portas da residência de Castel Gandolfo para receber o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e voltou a abrir as portas do Vaticano para receber negociações de paz que possam levar ao fim da guerra, que se iniciou há mais de 3 anos após a invasão da Rússia. Num gesto carregado de simbolismo, o Papa escolheu os jardins de Castel Gandolfo para celebrar pela primeira vez a missa pela custódia da criação. Leão XIV lamentou a falta de empenho de setores católicos e da sociedade na defesa do ambiente, falando no Borgo Laudato Si, um espaço inspirado na encíclica ecológica e social publicada por Francisco em 2015. No primeiro compromisso público desde a chegada a Castel Gandolfo, nos arredores de Roma, o Papa deslocou-se à paróquia de São Tomás de Vila Nova para celebrar a missa dominical. Leão XIV apresentou uma reflexão sobre a parábola do bom samaritano, alertando contra o individualismo e a indiferença. Che conosciamo tutti, la parabola del buon samaritano. Questo racconto continua a sfidarci anche oggi, interpella la nostra vita, scuote la tranquillità delle nostre coscienze addormentate o distratte e ci provoca contro il rischio di una fede accomodante, sistemata nell'osservanza esteriore della legge, ma incapace di sentire e di agire con le stesse viscere compassionevoli di Dio. E oggi c'è bisogno di questa rivoluzione dell'amore. Oggi quella strada che da Gerusalemme discende verso Gerico, una città che si trova sotto il livello del mare, è la strada percorsa da tutti coloro che sprofondano nel male, nella sofferenza e nella povertà. È la strada di tante persone appesantite dalle difficoltà o ferite dalle circostanze della vita. È la strada di tutti coloro che scendono in basso fino a perdersi e toccare il fondo. Ed è la strada di tanti popoli spogliati, derubati e saccheggiati, vittime di sistemi politici oppressivi, di un'economia che li costringe alla povertà, della guerra che uccide i loro sogni e le loro vite. A pé, o Papa percorreu o espaço até à Praça da Liberdade, onde presidiu a recitação do Ângelus. Leão XIV convidou a rezar pelas vítimas da guerra, pedindo que os católicos sejam construtores da paz em todo o mundo. In Cristo, Dio si è fatto prossimo di ogni uomo, di ogni donna. Perciò ciascuno di noi può e deve diventare prossimo di chi incontra lungo il cammino. Sull'esempio di Gesù, Salvatore del mondo, anche noi siamo chiamati a portare consolazione e speranza, specialmente a chi è scoraggiato e deluso. Chiediamo alla Vergine Maria, Madre di Misericordia, di aiutarci ad accogliere nel nostro cuore la volontà di Dio, che è sempre volontà d'amore e di salvezza, per essere ogni giorno operatore di pace. La pace sia con tutti voi. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Grazie a tutti voi. Buona domenica a tutti. Padre deoniano Igor Oliveira lançou um livro com jogos num incentivo a pegar na Bíblia. Quão bem conhece o Antigo Testamento da Bíblia? A pensar em todos aqueles que não dominam a primeira parte do livro sagrado, o padre Igor Oliveira, coordenador da família deoniana em Portugal, lançou a publicação Sarrabiscos com Deus, uma proposta com vários jogos que é um convite a descobrir a Bíblia. Este livro foi criado sobretudo para que os leitores peguem na Bíblia. E depois de pegarem na Bíblia, depois de a lerem, terem a capacidade de resolver, sendo que, admito que em alguns dos jogos são de uma dificuldade bastante elevada, mas desde o momento que pegam, o objetivo já está conseguido, que é ler, meditar, e creio que é a forma hoje que temos também de pensar é como conseguir convidar as pessoas a pegarem neste instrumento que é tão importante, que é a Sagrada Escritura, e no Antigo Testamento que parece que muitas das vezes fica esquecido, parece que só gostam mais de ler o Novo Testamento, e o objetivo é este, é pegar, é meditar e acima de tudo, de forma lúdica, conseguirem fazer uma experiência deste Deus presente no Antigo Testamento. São vários os desafios que os leitores podem realizar ao longo da publicação, de 104 páginas, que segue a ordem dos livros que se encontram na Sagrada Escritura, começando no Gênesis e terminando em Malaquias, incluindo também um especial de deonianos no final, dado que a congregação está a celebrar o centenário da morte do fundador. Então, os jogos todos eles são diferentes. Pronto, são 100% originais, não encontram nada do género em nenhum livro editado, desde charadas, palavras cruzadas, relação lógica, sudoku adaptado, ou seja, tem inúmeros jogos de forma diferente que podem ser executados. Criar jogos é uma realidade que não aparece de repente na vida do Padre Igor, que já tinha colocado em prática este exercício há uns anos. Eu fiz estágio de vida religiosa em Angola entre o ano 2010 e o ano 2012. E todas as semanas a paróquia editava um pequeno boletim, que era quase uma tiragem de um jornal, porque eram muitos paroquianos. E todas as semanas eu tinha a coluna dos jogos. E então era para mim um desafio, semanalmente, criar ou recriar algo novo. E fui adquirindo assim algum traquejo para conseguir chegar hoje a esta edição deste livro com estes jogos, sendo que dessa altura não existe nada praticamente, porque foi tudo feito de origem. As resoluções dos jogos não estão disponíveis no livro, mas podem ser acedidas a partir de uma ferramenta presente em cada uma das páginas numa resposta aos novos tempos. Sem sombra de dúvida que este livro pode ser um instrumento que pode ajudar e pode ser uma resposta aos desafios atuais, que eram antigos, que são atuais e que serão sempre futuros. Acho que nós estamos em constante evolução e porque estamos em constante evolução também temos que adaptar-nos um bocadinho, seja à linguagem e também aos meios disponíveis. E é por isso que as soluções aparecem e surgem aqui com um QR Code, precisamente para dizer que não é assim uma edição só em papel, mas que implica também estar um bocadinho atualizado. Apesar do caráter lúdico, este é um livro que não tem como público-alvo os mais novos. Não é para crianças. Muita gente pensa que é um livro que se destina a crianças, mas não é. É para jovens e adultos, uma vez que, como já referi, apresenta em alguns jogos um grau de dificuldade bastante elevado, que exige uma capacidade de leitura, até de raciocínio em alguns dos jogos. Por isso, o público-alvo serão os jovens e os adultos. Sarrabiscos com Deus, um projeto que convida a resolver desafios e a mergulhar na fé e que pode ser encontrado nas paróquias confiadas aos deonianos ou através da página do livro na rede social Facebook.
A Ordem Hospitaleira de São João de Deus tem a sua história centenária de presença no Funchal, contada em 2 volumes pelo padre Aires Gameiro. Aires Gameiro concluiu o 2º volume de uma história de 100 anos que conta a presença dos irmãos de São João de Deus no Funchal. Uma história de persistência e tentativas várias para superar o ambiente ideológico hostil que marcava a época. Havia aqui realmente problemas conflituais ainda que existem e eram fortes e que foram aqui muito desenvolvidos, da maçonaria, do anti-jesuitismo, não queriam cá jesuitismos novamente, etc, etc. É uma história muito curiosa. Uma presença que começou numa região isolada e sem acessos, mas que desde o início registou um apoio expressivo da população. Com quermesses e romagens, eram mesmo romagens, vinham carregados de géneros e a cantar, etc., para oferecer aos irmãos, sabendo que estavam a começar e que não tinham meios, não é? Foi extraordinário. Eu penso que também foi uma evangelização através da vizinhança. E, por outro lado, houve uma interação grande, porque os irmãos traziam conhecimentos de enfermagem, etc., e socorreram muitas situações difíceis, principalmente na guerra. Este é, na realidade, um flagelo que na ilha envia muitos pacientes para a Casa de Saúde de São João de Deus. São mais os que entram por esses problemas, dos que entram simplesmente por problemas de saúde mental, depressões, etc., as esquizofrenias e outros, e também os que entram por álcool, não é? Atualmente temos um serviço, e é um caso único aqui na região, quer dizer, um caso único, e há pouco tempo ainda, há poucos anos, que é uma unidade da rede de cuidados continuados e integrados, que não são de psiquiatria propriamente dita. E vem do hospital e tem uma unidade com 20 e tal. E há muita necessidade atualmente desta valência. Aires Gameiro é também um continuador da obra de São João de Deus e com este trabalho contribui para a atualidade de uma missão que é cuidar da fragilidade. Para mim foi uma satisfação ir como que investigando e escrevendo, não é? Deu bastante trabalho, porque andei pelos arquivos aqui na Madeira e encontrei coisas que sabiam-se vagamente, mas não havia documentação. Uma história que quer ser sinal e estímulo para que a dedicação no passado inspire o agir da Ordem Hospitaleira na atualidade. Aires Gameiro é também autor do livro Caldos Culturais de Lusofonia e Inspiração, que fala da presença além-mar dos irmãos de São João de Deus. Já sabe que pode acompanhar a atualidade na Igreja Católica em permanência em agência.eclesia.pt. Vem para o Meio é o nome do programa de férias para pais de pessoas com deficiência. É promovido pelo Santuário de Fátima e realizado com o apoio da Associação dos Silenciosos Operários da Cruz. Estão connosco André Pereira e Ruth Santos, integram o Departamento de Acolhimento e Pastoral do Santuário de Fátima. Boa tarde, obrigado por estarem entre nós. Ruth Pereira, Ruth Santos, começo por lhe perguntar que programa é este? Já tem um percurso cimentado, solidificado, até porque digamos, esse percurso já longo fala por si, não é? E diz-nos que é algo essencial também no próprio espírito do santuário, no sentido do acolhimento a estas pessoas que tanto precisam. Sim, esta edição que vamos fazer este ano já é a 18ª, portanto já há muitos anos que se realiza este programa. Começou precisamente porque não havia muitas respostas, sobretudo para as mães que passavam os dias com as crianças, com os jovens, outros já adultos, não é? Com deficiência. E, portanto, começou por ser só apenas uma semana, para dar algum descanso às mães. Portanto, as mães podiam vir acompanhar os filhos e havia alguns voluntários, que começou por ser esta congregação, esta associação primeiro. E depois, então, à medida que se foram alargando as semanas, cada vez vem mais pessoas e, portanto, também temos mais voluntários. É, sobretudo,
o objetivo é este mesmo, dar descanso aos cuidadores. Que muitos deles passam 24 horas por dia com os filhos ao longo do ano, outros estão em instituições durante o dia e, portanto, as pessoas também trabalham, têm as suas vidas, mas o resto do tempo é cuidar destas pessoas com deficiência. E, portanto, este programa pretende exatamente dar descanso ao cuidador e pode fazer de duas formas. Os cuidadores podem acompanhar, o cuidador pode acompanhar o seu filho, nem sempre são filhos, às vezes são irmãos, são tios que estão ao seu cuidado, pode acompanhar nas atividades diárias, há momentos também só para os cuidadores, ou pode optar por ficar em casa ou descansar noutro sítio que entender, porque nós temos então estes voluntários que fazem este trabalho maravilhoso que asseguram depois o cuidado 24 horas por dia das pessoas com deficiência. André Pereira, é a constatação também da dificuldade de vida, não é, destas pessoas, que desde logo até às vezes pela inexistência ou pela escassez de respostas por parte do Estado, não é, no apoio a quem tem esta circunstância de vida de ter um familiar ou um filho com deficiência. E esta é uma resposta também do Santuário, desta Associação dos Silenciosos Operários da Cruz, a pessoas desgastadas e sofridas, pouco apoiadas também no nosso país. Sim, é verdade. Acho que podemos constatar com alegria que, enfim, vão começando a surgir aqui e acolá algumas respostas mais, mas são ainda muito incipientes, curtas na quantidade para as necessidades que existem. Obviamente a resposta do Santuário é curta para as necessidades que existem, mas é uma resposta que nasceu quando outras respostas não existiam e que continua a ser uma resposta válida e necessária mesmo se notamos outras a aparecerem. Porque precisamente procura dar resposta a uma necessidade que é a necessidade muito maior do que a resposta que conseguimos dar. A verdade é que também isso se tem refletido no próprio percurso de ampliação, por exemplo, da oferta, que até à pandemia contava com 4 semanas anuais, depois de ter iniciado com 1 semana apenas e progressivamente se ter expandido, e regressa depois, em 2022, pela primeira vez com 5 turnos. Depois a JMJ obriga a um encurtar estratégico por impossibilidade de ser de outra forma e em 2024 ampliamos para 6 turnos, que são os mesmos 6 que agora em 25 acontecem. Portanto, a consciência de uma necessidade que poderíamos dizer também crescente, porque talvez não só porque a situação de pessoas com deficiência se amplia e cresce, mas porque se fala mais, é menos razão de não partilha. Portanto, também se vai conhecendo mais a necessidade e se vai procurando responder-lhe o melhor possível. Ruth Santos, também é uma proposta a estes pais, a estes familiares, mas é também um trabalho que se faz com os próprios deficientes, não é? Há programas específicos a pensar neles, assegurado por voluntários, por pessoas que generosamente se associam a esta missão. Eles estão já desde ontem a começar, porque estes cursos, estas férias começaram, estes períodos, não é, de férias começaram hoje e vão até ao dia 5 de setembro. Quem são estes voluntários? Como é que eles chegam? Como é que deparam também com esta possibilidade de ajudar? Então, muitos deles começaram já há muito tempo atrás e, portanto, já faz parte quase da família. Portanto, para eles é obrigatório tirarem há muitos deles tiram semanas de férias de propósito para poderem estar com estas pessoas. Temos outras pessoas já reformadas que se disponibilizam para estar o tempo todo, sempre que é necessário. E depois temos voluntários que aparecem sempre novos. Isso é muito, muito, muito giro de perceber. Muitos deles com alguma experiência de voluntariado, outras sem experiência rigorosamente nenhuma, mas que vêm de coração aberto para este tipo de ação. Porque, de facto, é difícil, é o que eu costumo dizer, quando muitas das vezes me telefonam, perguntam como é que é, quem vem pela primeira vez, coração muito aberto. Não é fácil, porque, de facto, mesmo fisicamente é exigente. Porque nós temos voluntários que ficam nos quartos com as pessoas com deficiência, que lhes fazem a higiene, ajudam a vestir, dão comida à boca, tudo o que é necessário, o acompanhamento total.
E, portanto, é preciso um grande espírito também de entrega, mas é o que eu costumo dizer, acaba sempre por receber mais do que dar, porque, de facto, estas pessoas marcadas pela deficiência são pessoas muito felizes, muito alegres e que muitas vezes, às vezes até sem falar, conseguem transmitir uma gratidão enorme. E não falando das famílias também, não é? Que estão eternamente gratas a estes voluntários. E, portanto, temos voluntários um bocadinho de todas as idades, de todos os pontos do país, com formações completamente diferentes, mas que, de facto, têm em si este dom, não é? Também de poder colocar ao serviço do outro. André Pereira, mesmo a terminar, há depois também uma marca, digamos, de gratidão, como referia a Ruth, nestas pessoas que fazem esta experiência. Desde logo a alegria dos próprios jovens e menos jovens deficientes que participam nesta experiência, mas também os familiares. Sim, eu diria que essa experiência de alegria e gratidão é transversal a todos os que se envolvem na iniciativa. Seja os membros da Associação dos Silenciosos Operários da Cruz, que há tantos anos fazem este serviço que lhes está também vocacionalmente integrado, não é, nos seus corações, os voluntários que dão de si, e os testemunhos falam por si. Chegam ao fim tendo dado, reconhecendo que sobretudo receberam. É também uma oportunidade de crescimento. Sim, obviamente, sem dúvida. De crescimento humano, espiritual, de aquisição dessa alegria que muitas vezes tendemos a deixar assim um bocadinho para o lado e que no contacto com estas pessoas percebemos que há tanto mais a receber. As famílias, as pessoas que participam, enfim. Vamos acompanhar e estar atentos também na Agência Eclésia. Ruth Santos, André Pereira, muito obrigado por esta partilha e certamente vamos tentar passar por um destes grupos com a nossa reportagem. Muito obrigado. Obrigado. Resta agradecer a sua atenção e marcar novo encontro para amanhã, à mesma hora. Tenha uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.